A cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisa vão. É mal que tu me ofereça, beba tu mesmo o teu veneno. Eu quero iniciar essa oração, pedir mesmo o Senhor Jesus que possa estar tocando sobre o Salomão. O Senhor Jesus possa estar tocando sobre o Salomão, sobre o pai dele, Eduardo Delgado Freitas, né? Eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar o aniversário dele, Jesus, com muita saúde. E o Salomão, que Deus possa abençoar ele também nessa noite. Quero colocar o nosso irmão Haroldo, para que o Senhor venha tocar sobre os remédios, que o Senhor venha tirar toda a contaminação de doenças, Senhor. Quero colocar a Rosimeire, o vício da cerveja, o vício do uísque, o vício do cigarro. Pedir que o Senhor venha libertar nessa noite. Toca, Jesus, no Tico, no Denis. Toca, Senhor Jesus, no Serginho, no Maurício. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, que o Senhor possa estar tocando. Toca, Senhor Jesus, nessa paixão cheia de pecado. Lava, Jesus, o nosso coração de toda a podridão desse mundo, né? Da escravidão. Eu peço, Jesus, coloque a sua mão sobre nós. E já pedindo mesmo o Espírito de Deus, que Ele venha sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo venha tocar o nosso coração. Pedir ao Espírito Santo que venha tirar toda a tristeza nessa noite. Vem, Espírito Santo, tocar nos nossos antepassados. Purifique, Espírito Santo. Cada vez mais que nós possamos pedir o Espírito Santo nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloque sua mão, Espírito Santo, sobre o olho de uma pessoa, agora nessa noite. Uma pessoa que tem irritação no olho. Toque, Espírito Santo. Na intenção do Oswaldo, padrinho, da família. Toque, Espírito Santo, nessa noite, sobre a Patrícia, que sente contusão, dores pelo corpo. Toca, Senhor, nessa noite, ainda pedindo o Espírito Santo, que Ele possa estar tocando, que Ele possa estar abençoando a nossa noite. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que Ele abençoe todas as mulheres nessa noite, que estiver acompanhando essa oração, que ela seja tocada. Liberte, Espírito Santo, de todo mal, cansaço. O Espírito Santo está tocando em cansaço pelo corpo nessa noite. Toca, Senhor Jesus, em teu poder. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo. Toca nessa voz. Toca nessa mulher que tem uma coceira debaixo do pé, Espírito Santo. O Senhor venha tocar nessa noite, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. O Senhor venha curar nessa noite, Espírito Santo. Essa mulher que sente uma dor debaixo do pé. O Senhor está tocando numa mulher que é evangélica. Ela está pedindo pelo filho. Toque, Espírito Santo, nessa noite. O Espírito Santo está tocando numa corda vocal de pessoas nessa noite. Toca, Senhor. Só toca numa pessoa que sente dores no pescoço. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando
no peito de uma mulher, que às vezes ela sente o peito doer. Toca, Senhor Jesus. O Senhor curou uma mulher que ela sentia muita coceira debaixo do útero. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. O Espírito de Deus está tocando uma pessoa que está com a garganta seca. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, nessa corda vocal desse homem que está muito tempo sem falar, Senhor. Toca, Senhor Jesus, com tua mão poderosa. Toca, Senhor. Você está curando pessoas, toma posse da cura. Pessoas estão esperando o seu NS para receber. Toca nesse processo que está para sair. Toca, Jesus. O Senhor está tocando numa cabeça, uma mulher que está com a cabeça muito cansada. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Quantas pessoas estão abatidas? Quantas pessoas estão doentes? Às vezes você passa por uma tempestade. E porque a pessoa tem muito ali, acha que ela é melhor do que você. Não. Ninguém é melhor do que ninguém, só Jesus. Quanta inveja do seu cabelo, mulher. O Senhor está tocando em várias mulheres. Quanta inveja na tua casa, no teu cabelo, inveja do teu carro, inveja do seu salão de cabeleireiro. Toca, Jesus. Só toca em homens e mulheres que estão com a unha travada. Toca, Espírito Santo, nessa noite. O Espírito Santo está tocando em todas as mulheres que estiver acompanhando, como homem. O Senhor toca num pregador de uma igreja católica que se envolve em violação por tabela. O Senhor está tocando em você, irmão. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor. Toca, Jesus. Jesus é o Espírito Santo que toca na sua corda vocal. O Espírito Santo está tocando nessa noite em uma pessoa que está sentindo uma dor. E também clamo, Jesus, que a tua bênção, a tua cura possa vir sobre essa pessoa nessa noite. Manifesta também a nossa vida e a bondade pela misericórdia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai curando e libertando nessa noite, nos fortalecendo suavemente. Toque, Espírito Santo, para que possamos reconhecer. Quando nós invocar o Espírito Santo, ele já está sobre nós nessa noite. Quando o Espírito Santo, a nossa família, vem, Espírito Santo. Já invoco o teu Espírito Santo que possa estar tocando nessa garganta seca. Toca, Espírito Santo, nessa noite, nessa garganta seca. Vem, Espírito Santo, tocar nessa garganta seca. Eu te peço nessa noite, Senhor. Toca, Jesus. Senhor Jesus, toca em todos os meus filhos nessa noite, minha família.
representando diante de Ti, Pai, também Tuas famílias, de todos do grupo de oração, a família de todos vocês que vão ouvir essa oração, todas as mulheres. Jesus, abençoe a noite de cada mulher que estiver ouvindo essa oração. Jesus, seja tocado por Ti. Não sou eu, Jesus, é Tu, Pai, que toca. Toca, Senhor Jesus, nessa casa. Toca, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando numa mulher. Ela tem falado demais. Toca, Jesus, na nossa língua. Jesus, toca na nossa mente, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, na nossa mente. Vem, Espírito Santo, com o Teu poder. Lavar a nossa língua. Vem, Espírito Santo, curar o nosso coração. Às vezes, Espírito Santo, nosso coração está fraco pelo pecado, pela ganância, pelos prazeres do mundo. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando de um homem que está com a coceira pelo corpo. Você sente uma coceira pelo corpo, ele está tocando agora. Toca, Espírito Santo. É a nossa corda vocal. Toca, Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando em pessoas que têm dinheiro para receber na justiça. Toca, Espírito Santo. O Senhor toca na Cecília. Toca no marido, no filho. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Uma prisão. O Senhor toca numa mulher que está aqui, prisão solta na barriga. Toca, Jesus, na prisão dessa mulher, no orgasmo. Toca, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nos libertar. Toca, Espírito Santo. Traz alegria para essa casa, para essa mãe, para essa filha. Toca, Espírito Santo. O Espírito Santo mostra uma pessoa que está sentindo falta do ente querido. Que o Senhor possa estar tocando essa noite, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tocar nessa angústia. Vem, Espírito Santo, curar essa insônia. Vem, Espírito Santo, tocar nessa tribulação. Eu clamo o Teu poder, Jesus. Vai tocando várias mulheres, várias pessoas, homens e mulheres acompanhando, crianças, jovens. Vai tocando, Espírito Santo, nessa noite. O Espírito Santo está tocando uma aflição. Uma mulher. O Senhor está tocando numa depressão. Toca, Jesus. O Senhor está tocando também numa tristeza de pessoas que se sentem tristes nessa noite. Toca, Espírito Santo. Livra de todos os perigos, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, pela Tua misericórdia sobre cada pessoa que está passando por problemas, lutas, doenças. Liberte, Espírito Santo. Vem o nosso socorro. Toca, Senhor.
Toca, Espírito Santo, nas nossas igrejas. O Espírito Santo está tocando numa pessoa. E nessa noite eu peço, Espírito Santo, a proteção sobre o nosso coração. E continuamos, humanidade, suplicamos que o Senhor toca essa angústia agora, Espírito Santo. Liberta essa mulher dessa fofoca. Tem piedade, Espírito Santo. Uma noite de cura e libertação. Em pleno sábado. Em oração de domingo, já estou fazendo sábado, tá, gente? Para todos nós. E já pedindo o Espírito Santo. E colocamos também nossa família. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo está tocando em uma pessoa que está passando por uma tribulação. Representa a Ti, Espírito Santo, nessa noite, uma pessoa que está passando por tribulação. Que o Senhor venha afastar todo o mal, Espírito Santo. Que o Senhor possa curar, Espírito Santo. Derrame sobre nós a proteção. Livra de toda tribulação. Neste momento eu clamo, Espírito Santo, motivo de tanta situação que estamos vivendo. Toque, Espírito Santo, nessa situação, nessa fraqueza, dessa pessoa que está oprimida. Toque, Espírito Santo, já colocando toca, Senhor. Toque, Espírito Santo, nessa pessoa que operou do neurismo, mas a pessoa está tão magra, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, e a operação foi na cabeça, e você não é mais a mesma que ela. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, já está tocando. Toca, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa curar. Curar o teu coração. Anda pedindo o Espírito Santo que ele venha tocar na tua saúde. Cura, Espírito Santo, nessa noite. Já pedindo o Espírito Santo que toque na tristeza dessa mulher, no cansaço. O Espírito Santo está tocando a mulher que sente dores na batata da perna. Toca, Senhor, nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar e curar essa pessoa que está sentindo uma dor. Toque, Espírito Santo. O Espírito Santo está restaurando um casamento nessa noite. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Toque, Espírito Santo.
já pedindo nessa noite que a mão do Senhor venha tocar sobre você, sobre a tua cabeça. Quantos pensamentos de suicídio pelo mundo, quantas pessoas tirando a própria vida, Senhor. Liberta, Senhor. Essa oração possa tocar, Jesus, e curar. O Espírito Santo está tocando numa mulher que ela fuma muito, e ela participa da Igreja Católica todo domingo na missa. Mulher, você não pode fazer isso. Renuncia. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nessa tontura dessa mulher agora, Espírito Santo. Toca, Senhor, no Espírito Santo, no ouvido de uma pessoa. Vem, Espírito Santo, curar o ouvido dessa pessoa nessa noite. Toca, Espírito Santo. Represento o seu corpo, Espírito Santo, sobre todas as pessoas que estiverem escutando. Quero representar a lista de oração, todos já nessa noite aqui dentro, incluindo o Espírito Santo. Que essa oração, Jesus, chegue até a tua narina. Espírito Santo, venha nos socorrer. Derrame sobre nós, Espírito Santo, livra de toda tribulação. Nesse momento, Espírito Santo, de todas as situações tu é a nossa força para curar nossas fraquezas, magoras. Vem, Espírito Santo, já tocar nesse coração que está aflito. Vem, Espírito Santo, tocar com teu amor. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Vai tocando, Senhor. Quantas pessoas estão sem dormir, estão com insônia, aflição. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Livra a nossa vida das angústias. Vem, Espírito Santo, nos livra do devorador das nossas casas. Toque, Espírito Santo. Proteja, Espírito Santo, diante dessa tribulação. Pessoas estão passando por um momento de tribulação. Eu peço a tua presença, Espírito Santo. Tira toda a contaminação dessa casa. Quero representar o meu irmão Severino, para que o Senhor venha abençoar a vida dele. Quero pedir pelos nossos padres. Liberte, Espírito Santo, o nosso coração de toda a falta de ar. O Espírito Santo está tocando em pessoas que têm falta de ar. Toca, Senhor, nessa noite. Cura, Espírito Santo, o nosso coração. Necessitamos de cura, Senhor, nessa noite, Pai.
Quantas mulheres, Pai, passando por dificuldade, desemprego, doenças com filho, família, perca de entes queridos. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Se abençoe, Senhor. Quero colocar meu amigo Samuel, para que Deus abençoe a família dele, a esposa, o filho, de todos vocês que estão escutando essa oração nessa noite. Que Jesus abençoe a vida de todos os meus irmãos, Senhor. Ilumine, Jesus, eu peço nessa noite, pelo teu poder, Jesus, abençoe. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa jovem. Você esqueceu de mim, mas eu não esqueci você. Uma hora eu vou ter você. Falta pouco para me ter você dentro do grupo de oração, orando por um e pelo outro. Toca, Jesus. Ó Deus, a inspiração e a proteção da nossa cura, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Toca, Senhor. Vem, Espírito Santo, tocar nessa depressão. Que você possa mergulhar agora no oceano do Espírito Santo. Para que estão oprimidos, para que estão perdendo a força. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, Espírito Santo. Peço tua proteção sobre as nossas casas, sobre o nosso filho. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toca, Senhor. Quantas pessoas estão passando por um momento difícil, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor possa curar essa situação. O Senhor toca uma pessoa que está grávida nessa noite. Toca, Jesus. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Que o Senhor possa curar o nosso coração, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos libertar de todo desânimo, tristeza. Cura, Espírito Santo, as nossas emoções, feridas, mágoas. Eu peço a plenitude de Ti, para que nós não possamos ser esquecidos, mas o perdão e a saúde do vosso auxílio. Renova, Espírito Santo, pelo Teu poder. Renova, Espírito Santo, nossa família. Vem, Espírito Santo, curar todo sentimento de culpa, Espírito Santo, nessa noite. Por Espírito Santo, nessa noite eu peço que o Espírito Santo possa estar tocando nessa garganta seca. Toque, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toque, Espírito Santo, nessa noite.
tirando todo medo, pessoas que têm medo. Toca, Espírito Santo, quebrando todas as forças negativas, Espírito Santo, preenchendo, consolando, trazendo a paz e a vossa misericórdia. Concede coragem, Espírito Santo, diante dessa disposição de dificuldade, Espírito Santo, sofrimento. Toque, Espírito Santo, o Salomão. Toque, Espírito Santo, derrame sobre nós, Espírito Santo, a graça da cura, para que liberte de todo o tormento, de toda aflição, Espírito Santo, de todo o pecado nessa noite, Espírito Santo. O Senhor está tocando no homem que está magro. O Espírito Santo está tocando em você, irmão, nessa noite. Deus está tocando em você. O Espírito Santo está te tocando nessa noite. Toca, Jesus. Espírito Santo, que reine a graça do Espírito Santo sobre a nossa família, sobre a nossa casa nessa noite, trazendo a felicidade, Espírito Santo, nessa casa. Cura, Espírito Santo, essa casa que sai brigas. O Senhor está tocando em pessoas, cuidado com bebida, cerveja. Está pondo muita contaminação dentro das bebidas, meu Deus, misericórdia. Tem 7 pessoas no hospital, 2 morreram com metanol posto na cerveja. Cuidado você que bebe, em nome de Senhor Jesus, renuncie a bebida. Amém? Que a luz do Senhor brilhe, que a luz do Espírito Santo brilhe dentro do nosso coração, que a luz seja o esplendor do Espírito Santo na glória e majestade. Que o Espírito Santo nos livre de todos os perigos, nos proteja a nossa família, a nossa criança, mãe, pai, tio, prima. Toca, Jesus, quantas pessoas, Jesus, dentro do grupo, como lá fora. Abençoe, Jesus, todas que têm filho, pai, marido, avó. Abençoe, Jesus, os primos. Toca, Senhor, nessa noite e pedindo o Espírito Santo que os nossos pedidos sejam atendidos pelo Senhor nessa noite. Toque, Espírito Santo, cure aqueles que estão abatidos, Espírito Santo, aqueles que estão magoados, que o Senhor nos proteja, Espírito Santo, diante dessa situação de tormento, por aqueles que estão abatidos, desanimados. Cure, Espírito Santo, todo esfriamento. Quero pedir por você, Leninha. Toca, Jesus, na Leninha. Toca, Senhor, no Claudemir, no Bento. Vem, Espírito Santo, sobre a Patrícia. Toca, Espírito Santo, nas tuas Marlene. Toca, Espírito Santo, na vida dessa pessoa. Que permaneça de pé, Senhor, Espírito Santo, essa pessoa. O Senhor está tocando a pessoa que está tão fraca nessa noite. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo, para que nós possamos reconhecer toda a nossa inquietação, que permaneça sobre nós, Espírito Santo, a tua presença, para que entregue todas as nossas angústias nesse momento, Espírito Santo, aqueles que estão desfalecidos, abatidos. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Derrama, Espírito Santo, a tua graça. Toca, Espírito Santo, nessa pessoa que tem muito ciúme da outra. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Peço a cura interior. Pelo teu poder, Espírito Santo, afaste de nós toda
dificuldade que estamos atravessando. Livra de todo medo, Espírito Santo, de opressão, sentimento de culpa, falta de perdão. Toda força negativa que nos atormenta seja desligada agora em nome de Jesus, Espírito Santo. Liberte, Espírito Santo, de todo o mal, dessas angústias. Cure todas, Espírito Santo, essa dificuldade. Obrigado, Espírito Santo. Que derrame a sua bênção sobre todos os Espírito Santo que estiver ouvindo nessa noite, como mulher, homem, jovens que estiver acompanhando o Espírito Santo nessa noite. Eu peço a tua bênção, Espírito Santo, que a tua mão nada deixe faltar para aquele que o Senhor ama. Ó Senhor, sempre diante de mim, eu peço que as portas sejam abertas, a porta da vida financeira, das nossas angústias. Toque, Espírito Santo. Que a bondade de Deus penetra já nas profundezas do nosso agir, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, por essa inveja, esse ódio, esse sentimento de vingança, ansiedade. O Senhor está tocando em pessoas que vê vulto. Quebra, Senhor, nessa noite, vai curando, Espírito Santo. Pessoas que vê vulto, pessoas que roncam. Toque, Espírito Santo, nessa noite. E sentimento de culpa, barreira de mágoa, ressentimento, rancor, maldade, orgulho, soberbo. Toca na insônia dessa mulher, Espírito Santo. O Senhor possa estar tocando agora, Espírito Santo. Cure, Espírito Santo, o interior. Cure, Espírito Santo, essa emoção. Cure, Espírito Santo, essa mágoa, essa ferida. Visita, Espírito Santo, uma casa agora. Toca, Espírito Santo. Já agradecer, Espírito Santo, pela tua presença que já está sobre nossa casa, sobre a nossa família, Espírito Santo. Cura, Espírito Santo, toda falta de perdão espiritualmente. Venha o vosso auxílio. Renove nossas forças, Espírito Santo. O Senhor está tocando em você. É o próprio Espírito Santo visitando a tua casa. Toque, Espírito Santo, já pedindo a tua presença, Espírito Santo, que nos ajude, Espírito Santo, a perdoar uns aos outros. Aonde que existe discórdia, Espírito Santo, o Senhor vai curando o nosso coração, a nossa mente. Toque, Espírito Santo, enquanto as pessoas vão acompanhar essa oração. Toque, Espírito Santo, nos fortaleça. Só onde, toque, Espírito Santo, onde que está uma escuridão, que a tua luz possa entrar, Espírito Santo, curando mágoas. Toca, Senhor, nessa noite. Toque, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos fortalecer, a nossa saúde, de todos vocês que estão representados nessa lista. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nesse homem, nesse jovem. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando em visões agora. Coloque sua mão sobre a tua vista.
Fala, Senhor, eu necessito a cura da minha vista, toda a cegueira espiritual, para que eu possa enxergar a tua palavra, Senhor. Diz aí, eu sou vitorioso no sangue de Jesus. Diz aí, sou vitorioso no sangue de Jesus. Eu sou vitorioso no sangue de Jesus. Amém? Toque, Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando no casal de namorado. Eles brigam muito. Misericórdia, toca, Senhor. Chega a tocar tapa de domingo. Toca, Senhor Jesus. O Senhor está tocando um homem que tem uma fieira debaixo da perna. Na perna dele tem uma fieira. O Senhor está tocando, é toda branca. Sai aquele cheiro esquisito. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor toca também no joelho de pessoas que estão com o joelho inchado. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. A proteção para a nossa casa, Espírito Santo, nessa noite. Espírito Santo, abençoe nossa casa, nossa família. Vem, Espírito Santo. Toca em nossos corações, Espírito Santo. Cure nosso passado, Espírito Santo. Entre, Espírito Santo, na nossa casa, na nossa família. Alegria, caridade e a saúde duradoura. Retira todos os anjos maus e venha o anjo protetor da paz, para que desapareça toda a discórdia. Obrigado, Espírito Santo, pela nossa casa, pela nossa família. Nos dá as forças para nós possamos vencer toda a tribulação, Espírito Santo. Tudo que está acontecendo na terra é permissão de Deus. Amém? Vem, Espírito Santo, proteger a nossa casa. Esse filho que é rebelde com a mãe. Toque, Espírito Santo. Que o Pai é fonte inesgotável da nossa vida, toda autoridade, todo bem, todo edificar e derrama graça sobre todos nesse momento, Espírito Santo, sobre as crianças. Toque, Espírito Santo, para que possamos sentir a força do Teu poder, Espírito Santo. Jesus, manda Teu Espírito Santo, a Tua graça, para que nós possamos dar testemunho desse grupo de oração. Já são quase 10 anos. Grupo de oração Água Viva. Que a Mamãe do Céu interceda por nós e a presença do Padre Pio sobre todos os nossos padres. Toque, Espírito Santo, curando inveja, açougueiro, trabalho, superstição. Eu consagro, Espírito Santo, toda a nossa família. Obrigado, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nessa dor que essa pessoa está sentindo de estar na coluna, dores nas costas, dores no corpo todo. Toque, Espírito Santo.
Você que tem fibromialgia, o Senhor toca em doença de pele nessa noite, toca, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. O Senhor toca numa mulher que tem um cisco e ela vai vir para o tabela e Deus vai curar ela. Em nome de Jesus, Deus está tocando em você. Espírito Santo de Deus, estou reunido na tua presença nessa noite, para que o Senhor venha nos fortalecer, Espírito Santo, com a tua graça, para que possamos ouvir e escutar. Toque, Espírito Santo. Declaro, Espírito Santo de Deus, que derrube todas as muralhas que tentam nos atrapalhar, que o Espírito Santo de Deus vai quebrando toda a maldição recebida dos nossos antepassados. Espírito Santo, Jesus, derrame sobre essa noite, Espírito Santo. Coloco a minha família. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento tão lindo que está diante da oração. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu peço nessa noite, toque, Espírito Santo, sobre nosso dedo, braço, pernas, toca sobre nosso corpo, Espírito Santo. Vai curando, Espírito Santo, nos libertando, Espírito Santo. Pessoas que perderam seu ente querido. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Essa pessoa que vai usar o óculos. Eu peço nessa noite, Jesus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por cada irmão que vai acompanhar essa oração. Que seja tocado por ti, Espírito Santo, essa oração de cura, de insônia, medo, ansiedade, depressão, falta de fé. Toca, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada vez mais o Senhor nos chama para a oração. Cada vez mais o Senhor estenda a mão por aqueles que necessitam. Toque, Espírito Santo. Repousa, Espírito Santo, sobre nessa noite, sobre todos nós. Obrigado, Espírito Santo, e já pedindo a tua presença para que possamos ser purificados. Obrigado, Senhor Jesus. Toca, Senhor. E termino que essa oração, Jesus, pela vossa palavra, que eu seja grato cada vez mais pela tua palavra, pela tua oração.
Espírito Santo, me capacita o dom, Espírito Santo. Cada vez mais eu necessito do Teu Espírito Santo. Que Deus possa abençoar nessa noite. Que Ele possa curar todos os paralíticos, leprosos, outros doentes, pessoas que estão desanimadas. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, com a Tua mão poderosa, vai tocando sobre todos que vão acompanhar nessa noite, Jesus. Eu peço o Espírito Santo, porque Jesus já enviou o Espírito Santo para nos curar. O Espírito Santo está tocando em um homem muito ciumento, só agora. O Espírito Santo está tocando nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Boa noite a todos. Toma posse dessa oração que é tão linda. Amém? Toma posse.